for colocar na câmera, isso não é legal. Não vale isso Tá sendo aí. gravado tudo isso daí, né? Isso aí, vem, depois corta isso. Ninguém vai editar nada, não. Só não vai fazer. Eu não vou Você cortar. tá achando que você é um youtuber agora? Eu tô achando que esse vídeo Olha lá, não galerinha tem do que ser Facebook. divulgado. É isso que eu tô achando. Curte, compartilha. Então, meu projeto ele é a coisa que tá me dando mais dor de cabeça nessa vida. E, por incrível que pareça, ele me deu uma empolgada nos últimos 2 dias. Olha que coisa legal, né? Tava em desespero com ele. Aí, mas não deu tempo de eu fazer nada, porque tinha o negócio do corpo e cultura, e aí eu pensando em tudo, mas eu não consegui parar pra escrever. Ele tá um pouco bagunçado, porque eu ainda não consegui definir qual vai ser a primeira parte dele. Eu não sei se eu quero focar mais na questão da aprendizagem ou mais na questão do balé, para fazer a crítica. Porque o que me incomoda é a questão do ensino no balé. Mas não é só o balé que é assim. Mas eu preferi focar porque deixar aberto para dança é uma coisa muito ampla e ia ficar muito mais bagunçado. E como eu não tenho vivência em todas as áreas da dança, também não quis falar de coisa que eu não sei. No começo eu defino um pouco de aprendizagem, na questão das teorias mais conhecidas, que é de Piaget, de Vygotsky, não sei nem falar, mas tudo bem. E aí eu entro um pouco na aprendizagem inventiva, que vai contra essa linha, e acredita mais na questão da criação e não da recognição, o que é muito presente no balé clássico, que é por isso que eu quis usar a base da aprendizagem inventiva, já que ela critica. Só que eu estou tentando fazer uma ligação entre a crítica dela, porque para ela a cognição não é algo ruim, ela é necessária. Mas eu estou tentando fazer essa ponte do que tanto é necessário no balé, para continuar sendo balé e para não ser só essa máquina de precisamos reproduzir. Aí tem um pouquinho da definição do balé clássico, que é uma dança bem antiga, mas tem toda a historinha, que eu acho que não é muito interessante para vocês aqui agora. Eu gostei bastante, eu conheci bastante métodos de balé e falei, uau, quanta coisa. Então, tem muito método que tipo, ninguém conhece, as diferenciações, é tudo balé. Quando você olha, é balé. É uma coisa que eu estava conversando com o Paulo ali na frente, que hoje em dia tem muita classificação, igual esses métodos do balé, mas para tudo tem. E o que ajudou a aumentar essas classificações é o capitalismo em si, porque tudo hoje em dia gira em torno de competição. Para você ser uma boa bailarina é porque você tem prêmios, é porque você tem reconhecimento, isso e aquilo. Você só tem reconhecimento se você tiver prêmios. E nessas competições tem tudo o que você precisa seguir para você poder estar dançando um balé clássico, para você dançar um balé moderno, um balé contemporâneo. Então, independente de qual modalidade você esteja, tem todo um pré-requisito de coisas e movimentos que você precisa fazer. Senão você já está fora dessa linha, você já não pode competir. E você não ganha credibilidade se você não compete, porque ainda mais aqui. É isso. E aí eu comecei a tentar colocar isso nas minhas aulas. Como eu coloquei aqui, é extremamente complexo, porque eu não sei exatamente como fazer. E porque nos lugares, como eu dou aula em projeto social, tem muitos lugares que não são salas. É tipo um salão de festa, onde os pais estão do lado. E aí se eu faço algo diferente que não tem a linha do professora de balé, pronto. Por que você está fazendo isso? Mas minha filha vem aqui para fazer balé, isso e aquilo. E é uma coisa bem difícil lidar, tanto com os pais, quanto com a minha chefe me cobrando o que eu tenho que fazer, porque as alunas têm prova no final do ano. Só que eu senti que elas têm se apegado não mais a mim, mas à aula em si. Elas respondem mais a estímulos que eu dou depois. Tanto que é uma coisa que eu usei com uma aluna minha que estava tendo aula particular que ela tem autismo. E ajudou bastante isso, de eu deixar ela fazer, deixar a aula mais livre. Quando ela entrou, ela não falava comigo nem nada. Hoje em dia, a gente faz trocas. Sempre a primeira atividade é dela, do que ela quiser, ela que dá tema para a aula. Eu tenho todas as sequências do que eu posso passar com ela, por causa que tem a metodologia, mas daí eu monto a minha aula a partir dali. Por exemplo, ela vem falando que ela viu ambulância na rua e que ela gosta de sirene. Então,
toda a nossa aula do dia vai ser sobre ciênio. Na hora eu tenho que me virar de alguma maneira para fazer relações ali. Mas eu consigo levar ela por causa disso, porque é uma coisa que ela quer. Ela me traz o que ela quer. Eu tento transformar isso dentro da aula. Eu tô tentando fazer isso nas outras turmas, só que o problema é que todo mundo é diferente, né? E diferente de eu ter uma aluna, é eu ter 30 dentro da sala. Não tem como eu fazer isso o tempo todo, com todo mundo. Bom, é isso. O que vocês leram, o que vocês acharam? Não sei mais o que falar. O Helder quer começar. Tô sentindo que o Tô Helder sentindo quer que- começar. Nossa, com 50 minutos. Não sei se é impressão minha, Helder, mas você quer começar? Quem pode começar então? Bom, Dani, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Dá pra ver bastante empenho aqui, bastante dedicação, bastante leitura, como reflexo aí do que a gente vem estudando juntos, né? Eu acho que no seu título aqui, talvez, eu pensei em 2 palavras de sugestões, não sei se você vai aderir ou não. Talvez em atravessamentos, pensar o balé a partir da aprendizagem inventiva com a Castrupe, ou deslocamentos, entendeu? Para talvez ficar mais específico o que você quer fazer. Não sei se você quer pensar ela mesma a partir de embasado somente na Castrupe, ou como a gente vem pensando aqui no grupo, a partir de Deleuze, Guattari e outros. Bergson também, que entrou bastante forte, né, com o tempo, a intuição e a inteligência. Eu acho que cabe bastante Bergson aqui, para você falar dessa inteligência no balé, essa imagem no pensamento. Não sei se dá pra você mandar ele a partir da Castrup em si. Então, eu não quero deixar só nela. É porque como até agora, tipo, eu ainda não senti propriedade para falar de mais nada, sabe? Eu li o livro dela, até onde a gente foi, o texto dela, então foi o que eu peguei mais base. Os outros autores, como a gente estava conversando, tipo, não colocar o que você não leu, o que você não fez, eu ainda não foquei nada. Eu quero fazer isso agora nas férias, porque amei, eu vou ter as minhas manhãs livres. Tô precisando dar uma respirada, é isso. Eu quero focar nisso agora, para poder colocar mais. Eu quero deixar tudo com base só nela também. Porque não adianta, eu acho, deixar só um pensamento dela, sendo que tudo que a gente está estudando faz sentido, tem relação. E para mim, até a questão, os outros têm um pouquinho mais de relação. Essa questão do tempo que a gente estava discutindo e tudo mais, só que eu não parei para escrever ainda, e nem para ler mais. Entendi. É que eu entendi que você fez isso bastante relacionado com o artigo, né, que você está tendo a disciplina agora. Sim. Eu acho legal esse resumo que você fez, mas não sei se é necessário já para uma iniciação. Se está te ajudando, tudo bem, entendeu? Continua, deixa ele aqui para você ter uma base. Mas aqui eu senti uma impressão aqui no resumo, na 4ª linha, que você coloca assim: buscar a colocação do pensamento inventivo como prática no método de ensino. Então me deu a entender que tipo, você vai na aprendizagem inventiva, na filosofia da diferença, para, não sei, talvez pensar em um método, entendeu? Me deu a entender isso. Eu acho que não é por aí que a gente vem pensando, entende? Porque se você cria um método, ele é capturado como outros tantos, né? Eu até coloquei aqui, o balé contemporâneo, não tem? Que é um pouco diferente a perspectiva, mas também que foi capturado pela máquina capitalista e tudo mais. Eu não sei, tipo, para uma iniciação que eu coloquei, tipo, se você apresentar essas lacunas que o balé clássico coloca, né, que pensa por um pensamento por imagem e tudo mais, o tempo como história, o tempo parado, sedentarizado, eu acho que já dá uma intuição muito boa, mas também talvez você pode pensar em princípio para o balé, entendeu? Então você não vai falar como fazer, você vai falar, pode ser assim. Também pode pensar até a partir das pistas, né, que a gente vem pensando. Você pega aquilo e puxa para o balé, que você dá aula com isso, trabalha com isso. Eu acho que seria bastante interessante essas 2 perspectivas aí. Então, eu vou ser bem sincera quanto ao projeto que eu enviei, no caso. Porque foi assim, eu tinha até escrito mais coisas, só que eu sou uma pessoa um pouquinho problemática, e aí eu tive crises um pouquinho antes de enviar. E eu simplesmente apaguei o meu projeto. E aí esse daí que eu mandei pra vocês é o que eu tinha feito realmente pra entregar pra Gisele. Entendeu? E é por isso que tá com o modelo da Gisele, porque eu apaguei o projeto. Levei um pouquinho de xingo, mas tudo certo. Tudo bem? É isso. Ela tá proibida de apagar qualquer coisa. Aí a gente entrou nesse acordo que tudo que eu colocar, nem que seja uma vírgula, eu não posso apagar, quem vai tirar ele, porque já é a 2ª vez que eu faço isso. Não é só com um projeto, isso acontece
várias vezes com tudo que eu faço, então também estou tentando lidar. Ué, é verdade. E calma que agora eu me perdi. Deixa eu pensar, o que mais você tinha falado agora nesse exato momento sobre... Porque tomar cuidado para não criar um método. Sim, então, eu precisava fazer o resumo e por isso que estava aquelas coisas lá. Eu realmente não quero um método, não estou buscando ter um método. Eu quero achar, não sei ainda se eu quero chegar a ter princípios. No momento estou mais analisando, mas se eu for buscar alguma coisa, eu quero buscar princípios igual a gente fez, mas não quero criar um método de comunidade, né? Isso aí não é o que eu estou procurando mesmo. Nem acho que seja possível. Eu acho que depende da sua rotina e tudo mais, mas acho que seria bastante legal pensar em princípios para isso, né? Já que você trabalha bastante com isso, né? Com crianças e tudo mais. Você vem trazendo alguns relatos aqui também, né? De alguns efeitos, ó, eu trabalhei com isso, aconteceu isso e tal. Mas também entra naquela questão do tempo que a gente vem falando que, tipo, talvez essa aprendizagem, tipo, fala assim, só tem efeitos daqui anos e você não sei se vai estar lá para acompanhar, entende? Sim. Mas eu acho bastante legal essa que você vem trazendo aqui. Nunca tinha lido nada sobre o balé. Tive um conhecimento bastante legal sobre. E agora eu passo a fala para quem quiser falar, depois eu vou falando mais coisas. Não, vai falando aí. De filme, né? Não, pode ir falando. Então, Jones, bora. Primeiramente também, parabéns também. Tema. Pode ser mais. Eu acho que aqui é melhor. O tema é bastante legal, né? E Acho que não tem muita coisa na área, então é algo muito novo que você está desenvolvendo agora. Então, como eu falei para o Paulo também, parabéns pela coragem no desenvolvimento de um tema como esse, né? De não se ancorar só em revisões de literatura. Né? Eu fiz esse mesmo comentário do Elder só para entender, né, que esse aqui, porque eu vi esse formato do artigo da Gisele e aí me bateu a dúvida se esse aqui já é o seu projeto de iniciação, já é a sua iniciação ou se você está fazendo um projeto para entrar na iniciação. Só para orientar a fala. Esse é já da iniciação, só que daí como eu tinha que fazer o dela esse semestre, ela falou que o bispo não podia usar o mesmo tema, então daí eu fiz esse aí para adaptar, para entregar para ela, só que daí o que restou foi esse mesmo. Beleza. Porque daí como tem até um formato de um projetinho, né? Daí eu fiquei em dúvida se era o projeto, mas é a pesquisa da iniciação. Então, o meu primeiro comentário foi em relação, na sua introdução, naquele segundo tópico que você coloca, de pensar de que maneira esses movimentos afetariam aos que ensinam e estudam através dos pensamentos clássicos do balé. E aí, lógico, né, tudo aqui são comentários, sugestões, né, o que vai valer no final é a sua conversa com o seu orientador e aí vai dizer o que vai ter e o que não vai ter. Mas eu acho que esse tipo de coisa seria bacana se você evitasse se comprometer, sabe? Então, pensar como esses movimentos, de que maneira que eles afetam os que ensinam, os que estudam, amplia de maneira bastante grande, né, o seu foco do seu trabalho. E aí eu acho que você pode passar por isso na sua pesquisa, tudo, mas evitar de dizer, olha, vou fazer isso aqui nos objetivos que você traça, né? E aí no quarto objetivo, e aí você traz ele no final da pesquisa também, que eu acho que está o ponto central daí, né? Que você coloca assim, buscar a colocação do pensamento inventivo como prática no método de ensino. E aí entra essa questão do método de ensino que o Elder trouxe, né? Mas pelo que eu entendi, você está tentando pensar a aprendizagem inventiva nos métodos do balé, né? Então, como que você consegue praticar a aprendizagem inventiva, não sei se essa é a melhor colocação para falar, mas dentro dos métodos, né? Porque daí é o dilema que você traz no final, né? Então, como que eu ensino balé ao mesmo tempo que eu possibilito movimentos de criação? Isso. E aí eu acho que esse é o ponto central do seu projeto, da sua iniciação. E aí você falou sobre os princípios, eu acho que o movimento é focar nos princípios que a gente está produzindo também, né? Eu acho que a gente já tem quase 20 princípios e tem bastante coisa para pensar lá. E é uma pesquisa voltada para os princípios mesmo, né?
Você vai tangenciar a aprendizagem inventiva, mas eu acho que a questão dos princípios está mais forte ainda. No finalzinho, no último parágrafo da sua introdução, você põe lá, repensar o ensino do balé. Eu marquei como meu segundo comentário aqui, eu coloquei que é muito amplo também. Eu acho que você pode repensar a sua prática, você pode repensar um contexto específico, né? Você pode pensar uma experimentação, como você está colocando lá no final o seu relato de prática, se não me engano, você deu o nome da sessão. Repensar relatos da sua prática, como você está pensando isso, mas repensar o ensino fica bastante amplo. Aí um terceiro comentário sobre essa introdução que eu coloquei é o seguinte, eu escrevi assim: aproveite que tem pouca coisa na introdução agora e é possível mexer nela com mais facilidade, porque você iniciou de uma forma que eu achei interessante, né? Você colocou lá o balé, né? Você escreveu sobre o balé, aí você veio para a aprendizagem inventiva e depois você meio que fez uma união das duas, né? Então eu acho que esse é o movimento mesmo da sua introdução, só que de maneira um pouco mais ampliada, né? Daí explicar um pouco melhor o contexto do balé, da aprendizagem inventiva, fazer uma ligação com isso. Mas eu acho que os elementos principais ali você trouxe. Aí eu coloquei, né, que você pode continuar nessa sequência, ao meu ver, né, apenas realizando alguns acréscimos a partir disso. E aí fiz alguns comentários de mudanças pequenas, assim, daí eu vou enviar para você, você vai vendo. E aí, um comentário mais amplo assim, em relação às sessões das bases teóricas que você traz, da aprendizagem inventiva, também do balé. Do balé você desenvolveu um pouquinho mais, mas principalmente aqui na aprendizagem inventiva, você traz alguns elementos que eu acho que poderiam ser mais valorizados assim, na iniciação, entende? Então, quando você traz algum conceito da aprendizagem inventiva, da própria aprendizagem inventiva, então, dissertar um pouquinho mais sobre aquilo, entendeu? Alguns parágrafos parece que faz algumas ligações mais bruscas, né? Então, você termina um tema, já começa o outro. E aqui, diferentemente do TCC que você tem que entregar, do artigo, né? Não tem número de páginas, então você pode ir falando de uma maneira bem mais corrida, assim, fazendo ligações mais demoradas, né? Eu acho que tudo isso vai compondo a sua iniciação para ficar melhor ainda. Mais alguns comentários. E aqui já se aproximando dos últimos, no finalzinho da sua pesquisa você traz um parágrafo sobre o currículo cultural. E aí eu não entendi muito bem, e aí eu trouxe aqui para te perguntar o que você está pensando sobre o currículo cultural, por que você colocou ele aqui, porque foi a única menção que você fez ao currículo cultural no trabalho, assim, tem um parágrafo falando sobre ele. E aí eu queria entender melhor o que você está pensando, ou se você não está pensando, se é alguma coisa que ficou. Então, era uma coisa que estava na minha cabeça, porque nos últimos dias também teve curso, teve todos os relatos, e a forma como eles estavam trabalhando, principalmente a questão de avaliação, foi uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei se a estrutura toda do currículo cultural é legal para usar, mas a questão de como eles usam a avaliação em si, como eles relatam a avaliação de que é uma coisa que acontece e tudo mais, não é aquilo que você... A avaliação não é a nota, é você avaliar o processo em si. Essa é a questão de como avaliar as minhas alunas, porque eu ainda não tenho isso. Como eu vou avaliar isso? E era essa relação mais, dessa avaliação deles, mas não que eu queira ter base no... Eu nem sei se eu realmente vou manter ele. Eu acho que é interessante, você pode pegar, talvez não o currículo cultural em si, né, mas você pode pegar alguns elementos de lá, algumas bases teóricas principalmente, né, talvez possam conversar em alguma coisa, principalmente com essa questão da avaliação, você pode buscar algumas inspirações lá. Agora, o currículo cultural, assim, eu acho que não sei se é o melhor espaço aqui, pensando fora da escola, tal, porque nunca foi pensado nesse contexto, né? Talvez poderia ser um outro trabalho, uma outra pesquisa sua, de repente, não sei. E aí eu coloco lá no finalzinho, antes do relato de experiência, né? O dilema que eu achei central na sua iniciação. Que você diz assim, mas precisamos conhecer até que ponto podemos abrir mão dessas fórmulas sem abrir mão do conteúdo, né? Daí é a questão de
como que eu valorizo a tendência à invenção sem abrir mão do método, né? Não sei se é possível fazer isso, vai ser uma coisa que você vai tentar descobrir na sua iniciação, mas eu acho que é o dilema principal, assim, que eu acho que você deveria investir, né? E aí, já as duas pistas que nós encontramos no último GPF, eu acho que se ligam muito bem nisso, né? Então, pensar no que pode, não o que deve, só o corpo, né? Como é que é? Princípios pedagógicos, né? Dentro dos princípios pedagógicos, pensar o que pode o corpo, né? Não só o que deve dentro do balé. E também o direito à teleologia, que a gente chamou, né? Então, dentro dessa perspectiva de aprendizagem e ensino inventivo que a gente está pensando, do professor enquanto alguém que tem objetivos, que leva alguma coisa, que está pensando, que tem perspectivas, né? Que isso não precisa ser deixado de lado para que haja um estreitamento entre as visões e as possibilidades. E aí acho que é só isso aí. Um último comentário é sobre a questão da referência, que você colocou uma referência em francês. E aí eu não sei se você lê francês, porque daí você colocou assim, lá em cima, Deleuze 2003. E aí essa referência, ela está traduzida. Daí eu acho que você teria que, caso você não leia francês e tal, daí teria que fazer um apude lá de quem você lê. Não sei, você lê francês? Quê? Você lê francês? Não. Na verdade foi meio assim, eu li o que estava falando sobre, e aí eu meio que li o texto em francês com a ajuda de um amigo meu, mas eu desisti. Foi isso. Mas eu vou fazer uma coisa, então fica mais fácil para manter. Minha parte é isso. Parabéns de novo. Não? Vou botar pra mão do Onde você vai sentar? Senta aí, que daí eu filmo. Enquadrar bem o Paulo aqui. Prontinho. Bom, todos aqueles parabéns, né, pelo projeto, a gente sabe que não é difícil. Cheio de problemas, né, como escrita, né, e tudo mais. A minha primeira questão é que, tipo, o próprio tempo dá conta da existência de outros balés, né? Então o próprio balé se interpreta para outras pessoas, né? Então você vai ter o balé russo e o balé cubano, então o próprio balé está se reinventando de alguma forma. Eu acho que já é uma questão da movimentação. O próprio balé clássico não assegura a sua classicidade, sabe? Então, outras pessoas estão inventando outros balés. Só que qual é o problema? Existe uma necessidade de que esse balé seja competitivo, mas existe um balé que escapa à competição, que é o balé, por exemplo, que você está tentando trazer à tona. Um balé que vai além do corpo competitivo, do corpo, você trabalha com outros corpos outros, né? Que são diferentes, você mesmo relata, e esses corpos outros trazem outras possibilidades para a interpretação do balé. Isso que é a beleza desse movimento. Acho que você pode valorizar muito isso, né? Tem muito a se valorizar. Outra coisa é a questão da criatividade e invenção, que eu acho que você pode deixar bem claro isso, que a criatividade, a Kassoubi passa a introdução do trabalho dela, né? Falando de criatividade como a captura, ainda mais pela essa questão, pegar o contexto histórico do balé, né? Veio a Academia Nacional, capturou e criou um método global de balé. Por que eles criaram um método global? Qual que é a intenção de criar um método global de balé, sabe? Trazer a questão da criação. Pessoas criaram outros métodos, outras interpretações de balé, mas ele foi colocado numa caixa e comercializado. Então, você pode jogar essa questão para dentro do balé, falando sobre o que é criação, o que seria criação e o que seria invenção. A certo ponto, você cita aqui, vou até pegar aqui o anotei, licença, você fala que algumas formas de interpretação do balé, elas tangenciam as pesquisas da aprendizagem inventiva. É o que você fala aqui, né, o balé de Vaganova, é isso? Então, você foi aqui também?
Não, balé americano. Você observa que está mais próximo da aprendizagem intuitiva. E eu fui ver o vídeo ainda, não sei se foi de balé americano. Deixa eu ler aqui, onde eu achei isso aqui? Quando você começa a falar sobre o balé clássico. Temos também... Então, você fala que algumas... Tá bom, vou balé devagar. Você fala que alguma vertente do balé, ela tem muita interação com a aprendizagem intuitiva. Balanchine? Isso, Não, isso. Tem um pouco de afinidade. E afinidade com a aprendizagem intuitiva. Por que essa afinidade? É uma questão, eu não vou também me aprofundar nela, mas talvez algo que possa potencializar. Por que essa afinidade? Porque você tem essa intuição de que tem alguma afinidade, né? Porque ele começou sendo algo mais livre mesmo, onde é uma busca de deixar o bailarino como foco e não o coreógrafo. Mas mesmo assim é aquele negócio, ele começou mais assim, o bailarino é o foco, o bailarino traz, vem a parte específica de cada, ele reconhece um pouco mais a particularidade de cada um. Mas também é aquele negócio, depois de um tempo já virou um método fechado, onde já tem tudo que você tem que seguir, todas as linhas. Então ele começou um pouco mais aberto, por isso que ele tinha um pouco mais essa afinidade. Mas também não é algo muito livre. Entendi. Então, essa questão da liberdade é uma questão que você pode caracterizar também. É a mesma coisa que eu identifico na pesquisa, é o cinismo, né? Quando assim, você tem liberdade para criar um balé, ao mesmo tempo que você vê ainda essa ideia, entende? E eu acho que é isso. Relatos são muito importantes para vocês. Eu acho que relatos das suas experiências só diversificam e enriquecem o seu trabalho. E é isso aí. Acho que você poderia trazer mais questão das críticas a esse controle, esse toda hora territorializando em competições, reterritorializando em competições, o que é o balé. E a questão do que você tem uma intuição de que pode potencializar a sua pesquisa, valorizar, por exemplo. Por que esse balé aqui você achou que é mais... por que você achou que esse balé tem uma relação com a aprendizagem mente, talvez problematizar e trazer um negócio que trazer as pistas, as pistas de aprendizagem estão aí, a gente quase nem... Eu, pelo menos, quase não uso. Tá pensando em usar elas, né? Trazer para cá, a gente cita as pistas de aprendizagem, o que a aprendizagem pode ser, não o que ele é, e também valorizar o seu trabalho. Tem outro comentário aqui. Em relação à sua fala e alguns momentos da escrita, Gabi, assim, deu a entender que tipo, a aprendizagem inventiva caminha completamente na contramão da recognição. E eu acho que eu lendo bastante, eu vejo que talvez ela faz uma crítica contra-apelo à recognição. Entende? Tipo, elas andam juntas, acontecem juntas. Tipo, numa aula você pode escolher priorizar, tipo, trabalhar com a invenção, com a criação. Mas mesmo assim, acho que elas acontecem juntas, entende? Só isso. Só um outro comentário que eu esqueci de falar. Eu acho importante, o Paulo postou a foto. O Paulo postou a foto ontem dele vendo o vídeo do balé, né? E eu acho que é muito legal essa interação entre o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês conversa muito. E eu acho que quanto mais vocês conversarem, mais vocês trocarem ideias sobre o que vocês estão produzindo, como vocês estão pensando, eu acho que vai potencializar ainda mais a produção. Acho que à medida que discutimos movimento, a Gabi discute o movimento de um modo mais específico, né, que ela encaixa o balé clássico, o movimento tentando tirar não, né, deslocando de uma ciência, fazendo deslocamentos com uma ciência, a gente está próximo. Também é assim, né? Fica longe. Isso. Você vai estabilizar o tempo? Lógico. Você tá tão perto da minha cara. Pra saber quem é. Quer que eu fico longe? Eu fico longe, cara. Onde você quiser. Não, agora fica onde você quiser, né? Beleza. Vai lá. Eu tô apoiado. Eu vou falar um minutinho só também, coisa rápida. Bom, primeiro, não é só porque você é minha protegida que você vai tomar bronca. Você extrapolou o prazo, o pessoal foi bonzinho de ler. Eles gostam muito de você.
e porque provavelmente eles não tem nada melhor para fazer no domingo, 10 horas. eles pegaram e leram. Mas no ambiente acadêmico ninguém queria livro. A galera ia chegar assim para você, tipo, foda-se o trabalho, se você não mandou no prazo, não vou ler. Né? Quando as pessoas fazem por obrigação, as coisas costumam ser mais assim. Mas a galera é apaixonada pelo tema aí, né? O João até brilha o zoinho quando vê o projeto para ler. Larga a marcha lá e vamos ler. Deu sorte. Vai embora até mais cedo. Bom, aí eu notei várias coisas. Primeiro, assim, com a crise que você estava falando que você estava, eu achei que ia vir um texto, assim, com nível mais baixo. E a grata surpresa é que você escreve muito bem. Você escreve com uma qualidade muito boa, precisa parar de ficar se cobrando, de tirar as coisas de lá, deixa você produzir. A gente ajuda você a falar, pô, isso aqui não precisa, isso aqui, né, tá confuso, mas, né, claro, também não é escrevendo desenfreadamente sem fazer uma crítica ao seu próprio texto. Mas você entrar em crise, você escreve muito bem, muito bem. Está no mesmo nível da galera daqui, está altamente satisfatório a sua qualidade de escrita, não precisa se cobrar mais do que necessário. Tá? E às vezes para movimentar, a gente não sabe muito bem o que escrever e fica preso em discussões difíceis. A grande sacada do projeto, ela não vem assim, uma atrás da outra. Né? Até usando os princípios, das pistas que a gente escreveu lá, aprender demanda perder tempo. Né? Então você pode escrever coisas, às vezes, só para movimentar o seu pensamento. Você pode escrever, por exemplo, da onde veio o balé contemporâneo, da onde veio... Você vai escrevendo ali coisas, né, que vão te ajudar a pensar. E até o movimento de pesquisa é um pouco esse também, né? Às vezes, mais do que ler, porque eu concordo, você não precisa mergulhar tão pesado na questão filosófica, pegar os textos filosóficos lá, porque a gente já está meio que mastigado isso daí já, né? Usar as pistas, os princípios que a gente construiu coletivamente. Sozinha, você não vai muito mais longe do que a gente fez em grupo. Você pode pegar aquilo que já está mastigado e tentar contrapor aquilo, se alimentando na sua pesquisa da dança mesmo, entendeu? Pesquisando estilos, lendo vídeos, conversando com outros professores, a sua própria prática. Você não precisa fazer um tratado filosófico, sabe? Você precisa se apropriar de algumas ferramentas teóricas filosóficas que a gente já construiu juntos, boas, eu considero elas muito boas, e você pode operar com elas, né? E aí eu concordo com o João muito mais na questão dos princípios do que na questão das pistas, né? Tudo bem que eles são complementares, mas como você está pensando o ensino, né? Que eu acho que é uma coisa que você deveria também pensar separadamente. Você está se preocupando com o ensino, com a sua prática, ou você está se preocupando com a aprendizagem dos alunos? Eu acho que para a iniciação você tem que escolher um dos dois. Até porque nós vimos com Deleuze que não são coisas que andam juntas, né? Elas têm uma relação intrínseca ali, elas acontecem no mesmo encontro, no agenciamento, mas não é porque você ensinou que aprendeu, não é porque você ensinou de determinada forma que você vai produzir certos efeitos.